Olá, sou o Liam. Tenho 28 anos, sou operário da construção civil e moro num pequeno subúrbio nos arredores de Seattle. Os meus dias são bastante simples. Acordo às 6 da manhã, bebo um café preto de um termo, entro na minha velha carrinha Ford e vou para o local de trabalho. À tarde, estou coberto de pó e suor por construir casas ou despejar betão sob o céu cinzento de Washington. Alugo um pequeno apartamento que é pouco maior do que uma garagem, com uma kitchenette que cheira a comida velha e uma cama que range sempre que me mexo. Não é muito, mas serve para mim. Não tenho muitas poupanças, apenas o suficiente para pagar as contas e comprar cerveja para os amigos às sextas-feiras. Sem férias luxuosas, sem grandes planos. Acostumei-me a isso. É o ritmo tranquilo de uma vida simples, embora um pouco vazia. Faz 2 anos que não tenho um encontro. Não é porque fiquei arrasado por algum desgosto amoroso ou algo dramático assim. Simplesmente cansei. Cansei das conversas fiadas constrangedoras, dos risos forçados e da maneira como as pessoas te avaliam como se fosses um projeto que poderiam assumir se as bases não estivessem muito danificadas. Qual é o teu plano para os próximos 5 anos? Perguntavam. E eu encolhia os ombros porque o meu plano é mais como um guia de sobrevivência para o dia a dia. Já fui ignorado, deixado plantado e educadamente rejeitado mais vezes do que consigo contar. Eventualmente, parei de tentar. A solidão parecia mais fácil, até mais segura. Sem expectativas, sem decepções. Isso mudou quando a Maia ligou. Ela é minha melhor amiga desde o ensino médio. O tipo de amiga que fica ao meu lado nos momentos difíceis sem fazer alarde. Não conversamos todos os dias, mas quando conversamos, é significativo. Liam, não pode simplesmente desaparecer para sempre, disse ela ao telefone com a voz meio exasperada, meio preocupada. Estás a tornar-te um eremita. Vá lá, vai a um encontro às cegas. Se for um desastre, compro-te cerveja durante um mês. Combinado? No início ri-me, mas ela não desistiu. A Maia conhece-me muito bem. Ela sabe que tenho evitado a vida mais do que abraçá-la. No final, concordei. Não porque achasse que isso levaria a alguma coisa, mas porque não tinha mais desculpas. O que poderia acontecer de pior? Apenas mais uma noite estranha que eu esqueceria pela manhã. O café ficava no final de uma rua tranquila da cidade. O tipo de lugar com paredes de tijolos expostos e mesas de madeira que não combinavam. Luzes amarelas suaves pendiam do teto, lançando um brilho quente que tornava tudo um pouco menos intimidante. O ar cheirava a grãos de café moídos na hora, com um toque de canela dos doces na vitrine. Cheguei 10 minutos mais cedo, um hábito que adquiri durante os anos em que trabalhei em canteiros de obras, onde chegar atrasado significa perder o emprego. Escolhi uma mesa perto da janela de frente para a porta. Seria fácil identificá-la. E se as coisas dessem para o torto, havia uma rota de fuga fácil para o parque de estacionamento lá fora. Percorri o meu telemóvel, meio a observar a porta e meio a preparar as minhas frases de saída. Prazer em conhecê-la, pensei, mas amanhã tenho de acordar cedo. Algo rápido e educado. Ao fundo, o barista gritava os pedidos, o silvo da máquina de café expresso, pontuando o zumbido baixo das conversas à minha volta. Então ela entrou. O nome dela era Laura. Eu descobri isso logo em seguida. Ela parou logo atrás da porta, respirando fundo, como se preparasse para uma batalha. Ela parecia ter cerca de 30 anos, com cabelos castanhos na altura dos ombros presos atrás de uma orelha e uma expressão hesitante, examinando a sala não com entusiasmo, mas com cautela. Ela usava uma camisa cinza folgada de mangas compridas e jeans largos, com a postura ligeiramente curvada, como se tentasse ocupar menos espaço. Os nossos olhos se encontraram e ela acenou levemente com a cabeça antes de se aproximar. Olá, deve ser o Liam, disse ela com uma voz suave, mas firme, enquanto se sentava. O seu sorriso era ensaiado, do tipo que não chega aos olhos, educado, mas cauteloso. Sim, sou eu. Laura, certo? Respondi, estendendo a mão. Apertamos as mãos brevemente. O seu aperto foi firme, mas breve. Os primeiros minutos foram típicos de um encontro às cegas. O que fazes? Perguntei. Ela era enfermeira num hospital local, especializada em cuidados a queimados. Parece intenso, disse eu. Ela acenou com a cabeça e perguntou sobre o meu trabalho. Falei-lhe sobre estaleiros de construção,
longas horas de trabalho e a satisfação de ver algo sólido surgir do nada. Era tudo muito superficial, o tipo de coisa que preenche o tempo sem revelar muito. Então, sem aviso, a conversa mudou. Laura olhou para a manga e brincou com o punho por um momento. Olha, disse ela com um tom repentinamente prático. É melhor eu tirar isso do caminho. Ela lentamente enrolou a manga, revelando um mosaico de linhas grossas e salientes de queimaduras cicatrizadas que se estendiam do pulso até o braço e desapareciam sob o tecido em direção ao ombro. Não eram fracas ou desbotadas, eram cruas em sua permanência. Um mapa de dor gravado na sua pele. Não recuei. Não desviei o olhar, mas o café pareceu ficar em silêncio à nossa volta. O tilintar das chávenas e o murmúrio das vozes desapareceram. Ninguém quer namorar comigo, sabes? Disse ela com uma voz calma e quase distante, como se já tivesse dito isso centenas de vezes antes. Ela manteve o meu olhar à espera de uma reação, pena, uma desculpa ou uma retirada educada. As palavras ficaram suspensas no ar, pesadas e honestas. Eu podia ouvir a máquina de café expresso a vaporizar ao longe e o barulho fraco de uma cadeira a ser arrastada pelo chão. Mas naquele momento, tudo se resumia a ela e a coragem que foi necessária para revelar tudo isso tão cedo e sem pedir desculpas. Ela não estava a esconder-se. Estava a testar as águas, dando-me uma saída antes que as coisas ficassem complicadas. Estendi a mão suavemente sobre a mesa, meus dedos roçando a borda da manga dela. Sem dizer uma palavra, puxei a manga para baixo, cobrindo as cicatrizes novamente. Não por desconforto, mas por respeito. Os seus olhos arregalaram-se ligeiramente, mas ela não se afastou. Não vou a lado nenhum, disse eu com voz firme, enquanto a olhava nos olhos. E acho que se saísse agora, iria arrepender-me para o resto da vida. Ela olhou para mim por um longo momento, procurando no meu rosto alguma mentira ou hesitação. Vi medo e cansaço ali, e talvez, apenas talvez, um lampejo de outra coisa. Uma pergunta não dita. Tem a certeza? Naquele instante, soube que aquilo já não era apenas um encontro. Era um momento em que alguém revelara a sua vulnerabilidade mais profunda, esperando para ver se eu fugiria. E pela primeira vez em anos não quis fugir. Ficamos sentados em silêncio por alguns minutos depois disso. Não um silêncio constrangedor, que pede palavras de preenchimento, mas um silêncio necessário. O tipo de silêncio que permite que o peso do que ela acabara de partilhar se instale entre nós. O ruído de fundo do café voltou lentamente. A conversa baixa de um casal na mesa ao lado, o barista a moer grãos e o jazz fraco a tocar nos altifalantes. Laura manteve os olhos na sua chávena de café, traçando a borda com o dedo, enquanto eu processava tudo. Não sabia bem o que dizer a seguir, mas sabia que pressioná-la não ajudaria. Então, esperei. Finalmente ela olhou para cima, com uma expressão mais suave, mas ainda cautelosa. Quer mesmo ouvir a história? Perguntou, como se me desse uma última oportunidade para desistir. Sim, respondi simplesmente, se não se importar de contar. Ela acenou com a cabeça e respirou fundo. Aconteceu há 4 anos. Eu tinha 26 anos e morava com os meus pais num prédio antigo no centro de Seattle. Eles estavam de visita, vindos de outro estado. A minha mãe tinha acabado de se aposentar e estávamos a comemorar. Era uma noite normal. Pedimos comida e assistimos a programas ruins na TV. Fui dormir cedo porque tinha um turno matinal no dia seguinte. A voz dela era firme, quase ensaiada, como se já tivesse contado essa história antes, talvez para terapeutas ou amigos bem-intencionados que não sabiam como reagir. Por volta das 2 da manhã, acordei com o alarme de incêndio. No início, pensei que fosse um falso alarme. Essas coisas disparavam o tempo todo naquele prédio. Mas então senti o cheiro acre de plástico e madeira queimados. O incêndio tinha começado no apartamento abaixo do nosso. Provavelmente uma falha elétrica. Espalhou-se rapidamente, demasiado rápido. Ela fez uma pausa, com um olhar distante enquanto revivia o momento. Lembro-me primeiro do calor, como se as paredes estivessem a cuspir fogo. O corredor já estava cheio de fumo quando saí do meu quarto. Gritei pelos meus pais, mas eles estavam no quarto de hóspedes, que ficava mais longe da porta. Tentei chegar até eles, mas as chamas já estavam a subir pelas escadas. O meu braço ficou preso num corrimão em chamas enquanto eu corria a escada abaixo. Foi aí que fiquei com a maior parte das cicatrizes. Ela apontou vagamente para a manga da camisa.
A dor era diferente de tudo o que eu já tinha sentido antes. Era aguda e profunda, mas a adrenalina me manteve em movimento. Consegui chegar lá fora e gritei por socorro. Mas quando os bombeiros chegaram, já era tarde demais. As palavras de Laura pairavam no ar, cruas, mas controladas. Não havia lágrimas nem tremores. Apenas fatos relatados com o distanciamento de alguém que tinha revivido o pesadelo 1000 vezes. Eles não sobreviveram, concluiu ela calmamente. Eu sobrevivi porque estava mais perto da saída. Mas, durante meses depois disso, desejei não ter sobrevivido. As queimaduras cobriam o meu braço esquerdo e parte do ombro. Queimaduras de terceiro grau em alguns locais. Fiz enxertos de pele e tive infecções. E a fisioterapia parecia uma tortura. Demorou mais de 1 ano até eu conseguir levantar um copo sem sentir uma dor lancinante. Ouvi sem interromper, imaginando tudo. A noite caótica, as sirenes a tocar nas ruas molhadas de Seattle, as luzes ofuscantes do hospital enquanto os médicos trabalhavam nela. E o espelho? Perguntei gentilmente, lembrando-me do que ela tinha dito antes. Ela deu um sorriso genuíno, o primeiro que eu via. Essa foi a parte mais difícil. Durante semanas evitei olhar para eles. Quando finalmente olhei para um, foi como olhar para um estranho. As cicatrizes não são bonitas, são salientes, descoloridas e retorcidas. Eu costumava cobri-las com maquilhagem, mas nunca funcionava. Eventualmente, parei de tentar esconder-me de mim mesma. Mas com todas as outras pessoas, é diferente. Agora era a vez dela perguntar. E tu? Pareces o tipo de pessoa que ouve mais do que fala. Por que estás realmente aqui num encontro às cegas? Recostei-me, surpreendido com a facilidade com que me abri. Talvez tenha sido a honestidade dela que me fez abrir. Cresci pobre aqui mesmo nos subúrbios. O meu pai era mecânico. A minha mãe limpava casas. Nós vivíamos com o mínimo, mas sempre havia aquela sensação de estar meio passo atrás de todos os outros. As crianças na escola tinham roupas novas e iam de férias. Eu tinha roupas usadas e passava os verões fazendo biscates. Aquela sensação de não ser suficiente ficou comigo. Bebi meu café. Seu amargor combinava com a memória. Relacionamentos vieram e se foram. Tive algumas namoradas aos 20 anos, mas elas sempre terminavam da mesma maneira. És um bom rapaz, Liam, disse eu, mas não sou ambiciosa. Sinto-me demasiado confortável com a simplicidade. Afasto-me antes que as coisas fiquem sérias, porque estou habituada a que as pessoas se vão embora quando vêm as falhas. Por isso, sim, recuo primeiro. Poupa-me o incômodo. Ficamos os dois em silêncio novamente, mas desta vez foi diferente. Parecia que tínhamos descoberto um fio condutor comum. A nossa solidão não tinha a ver com cicatrizes na pele. Era sobre as mais profundas. A crença de que ninguém ficaria por perto o tempo suficiente para ver além delas. Laura olhou nos meus olhos. Então, por que é que ainda estás aqui sentado? Perguntou num sussurro quase inaudível. Pensei por um segundo e respondi honestamente. Porque és a primeira pessoa em muito tempo que entende como é. Não apenas sobreviver, mas descobrir como viver novamente. E talvez eu também precise dessa lembrança. Ela acenou com a cabeça lentamente, processando o que eu tinha dito. Então, quase hesitante, ela disse, está bem. Conversamos um pouco mais depois disso sobre assuntos mais leves. Os nossos cafés favoritos em Seattle, como ela odiava a chuva constante, mas adorava o nevoeiro que vinha do Puget Sound. Mas o peso permaneceu, de uma forma positiva, como se tivéssemos aberto espaço para algo real. Quando o café começou a esvaziar, olhei para o meu relógio. Estava a ficar tarde. As luzes da rua estavam a acender lá fora. Não precisamos chamar isso de encontro, sugeri. Sem pressão, sem expectativas. E se tentássemos apenas ser amigos? Duas pessoas que não querem desaparecer sozinhas no mundo. Laura pensou nisso, batendo os dedos na mesa. Então ela sorriu, um sorriso pequeno e genuíno. Gostaria disso. Levantamo-nos, insisti em pagar a conta e ela cedeu. Saímos para o ar fresco da noite. O pavimento estava úmido devido a uma chuva fraca que tinha caído mais cedo. Clima típico de Seattle. Não demos as mãos nem trocamos números, prometendo eternidade. Mas quando nos separamos, ela a caminho da paragem de autocarro e eu de volta para a minha carrinha, senti uma mudança. Aquilo não era um fim. Era o início de uma jornada que, pela primeira vez, não teríamos de percorrer sozinhos. E pela primeira vez em anos, isso não me assustava.
Após aquele primeiro encontro, a nossa amizade cresceu lenta e continuamente, como um nevoeiro que se aproxima do mar. Trocamos números quando saímos do café, mas não houve mensagens de texto ou chamadas imediatas. Alguns dias depois, enviei uma mensagem simples. Olá, espero que a semana esteja a correr bem, escrevi. Ela respondeu com uma foto do céu nublado de Seattle, com a legenda, melhor do que ontem. Esse tornou-se o nosso ritmo. Contactos discretos, nada forçado. Começamos a encontrar-nos casualmente. A primeira vez foi num parque perto do meu local de trabalho, um daqueles espaços verdes aninhados entre armazéns na autoestrada, com bancos com vista para um lago turvo. Eu levava sanduíches da Delicatessen ao fundo da rua. Ela aparecia com café. No início sentávamos e conversávamos sobre nada de pesado. A chuva incessante, uma história engraçada de um paciente do seu turno, como uma vez caí de uma escada no trabalho e machuquei mais o meu ego do que o meu cóccix. Mas, gradualmente, as nossas conversas tornaram-se mais profundas. Ela partilhava trechos dos seus dias no hospital. Como era gratificante ajudar vítimas de queimaduras a lidar com as suas novas realidades, mas também como era exaustivo reviver o seu próprio trauma através delas. Uma noite após um longo dia, recebi uma mensagem dela. Turno difícil, importas-te de darmos um passeio? Encontramo-nos numa trilha à beira-mar, daquelas onde corredores e passeadores de cães se entrelaçam na névoa. Ela estava mais calada do que o habitual e tinha puxado as mangas compridas para baixo, apesar do tempo ameno. Um colega de trabalho fez um comentário hoje, disse ela finalmente em voz baixa. Nada maldoso, apenas deve ser tão forte para lidar com isso todos os dias. Mas isso trouxe de volta todos aqueles olhares de estranhos na rua, a pena e o nojo. Ela ficou em silêncio por alguns dias depois disso, sem respostas, sem fotos. Eu não insisti. Apenas lhe enviei uma única mensagem. Quando ela reapareceu, foi apenas para se desculpar e prometer explicar tudo enquanto tomávamos um café. Foi então que comecei a perceber o padrão. As suas cicatrizes não eram apenas físicas. Eram um escudo e uma lembrança da perda, fazendo com que ela se afastasse quando se sentia vulnerável. Laura ainda as cobria religiosamente, sempre usando mangas compridas ou lenços. Mesmo em dias mais quentes, eu a via puxando o tecido inconscientemente, como se fosse uma armadura da qual ela não conseguia se livrar. Nunca mencionei isso diretamente, mas dava para perceber que isso a incomodava. A insegurança e o medo de que um único olhar fizesse as pessoas fugirem. Isso refletia as minhas próprias hesitações e a maneira como eu havia construído barreiras em torno da minha vida simples para evitar julgamentos. Nela eu via um reflexo de mim mesma. Éramos ambas sobreviventes, remendando rachaduras que achávamos que nos tornavam indesejáveis. Algumas semanas depois, mencionei um evento no qual eu era voluntária. Uma construção beneficente organizada por uma fundação local. Estávamos a construir um pequeno parque infantil num centro comunitário para crianças em recuperação de queimaduras, com áreas sombreadas e superfícies macias para garantir que fosse seguro e acolhedor. Era algo que me tocava profundamente. Eu tinha perdido um amigo num acidente num canteiro de obras anos atrás, e ajudar parecia uma forma de retribuir. Você deveria vir, eu disse casualmente durante o almoço um dia. É neste fim de semana. Sem pressão, mas seria ótimo ter-te lá. O rosto dela ficou tenso imediatamente. Não sei, Liam. Com todas aquelas pessoas por perto, acabaria por ser o centro das atenções pelas razões erradas. Ela olhou para a manga da camisa com uma implicação clara. Acenei com a cabeça, sem discutir. Mais tarde naquela noite, enviei-lhe uma mensagem. Se decidires ir, estarei contigo o tempo todo. Não precisas de ser forte sozinha. Era sincero, sem heroísmo, apenas uma oferta para ficar ao lado dela. Para minha surpresa, ela apareceu. Naquela manhã ensolarada de sábado, o centro comunitário estava cheio de voluntários martelando e crianças rindo à margem. Eu a vi subindo o caminho e fiquei sem fôlego. Ela estava usando uma blusa amarela de mangas curtas, e foi a primeira vez que vi seus braços totalmente expostos à luz do dia. As cicatrizes destacavam-se nitidamente à luz do sol, linhas retorcidas de pele curada que contavam a sua história sem palavras. No início, a sua postura estava tensa e os braços cruzados, mas ela encontrou o meu olhar e conseguiu acenar levemente. Olá, disse eu, aproximando-me
e dando-lhe um aperto rápido e reconfortante no ombro. Ainda bem que vieste, disse ela, exalando e olhando em volta. Alguns adultos repararam e os seus olhares demoraram-se antes de desviar educadamente os olhos, mas as crianças não se importavam com sutilezas. Um grupo delas, com ligaduras ou cicatrizes, rodeou-a quase imediatamente. Uau, os teus braços parecem os meus! Exclamou um menino, levantando a sua própria mão enfaixada. Tocaram nas cicatrizes dela com curiosidade e fizeram perguntas sem julgamentos. Doeu? Como é que ficaste com um visual tão fixe? Laura congelou, os seus olhos voltando-se para mim em pânico. Acenei com a cabeça encorajadoramente e murmurei. Tu consegues. Ela ajoelhou-se lentamente, a sua voz tremendo no início. Doeu muito, mas sabes que mais? É como ser uma princesa do fogo numa história. Lutei contra as chamas e saí mais forte. Os olhos das crianças arregalaram-se enquanto ela contava uma história sobre uma princesa do fogo que transformou as suas cicatrizes em medalhas de bravura. Elas prestavam atenção a cada palavra, rindo e pedindo mais. No final, imploravam para que ela autografasse os seus gessos ou camisetas, tratando-a como uma heroína. Eu fiquei para trás, observando tudo acontecer. Naquele momento, Laura não estava a lhe esconder-se, ela estava a brilhar. O sol iluminou o seu rosto enquanto ela sorria. Um sorriso genuíno e espontâneo. E percebi como ela era bonita. Não apesar das suas cicatrizes, mas por causa da força que elas representavam. Quando o evento chegou ao fim, ela puxou-me de lado perto do novo baloso. Nunca pensei que faria algo assim, disse ela, com a voz cheia de emoção. Ela estava a lhe expor tudo, literalmente. Mas ter-te lá tornou tudo mais suportável. Mais do que isso, fez-me querer tentar confiar novamente, mesmo que seja assustador. Segurei a mão dela gentilmente, sentindo o calor da pele dela contra a minha. Também estou com medo, admiti, mas acredito que somos pacientes o suficiente um com o outro. Vamos dar um passo de cada vez. Rápido ou devagar, não importa. Após o evento de caridade, as coisas pareciam ter entrado num ritmo suave. Laura e eu continuávamos a encontrar-nos e as nossas conversas fluíam mais facilmente agora, entrelaçadas com uma confiança silenciosa que não existia antes. Ela enviava-me mensagens para contar sobre um bom dia no hospital, ou eu partilhava uma foto do local de trabalho. Uma estrutura pela metade contra o horizonte tinha a legenda Progresso. Não estávamos a apressar nada, mas as barreiras estavam a ruir, um momento compartilhado de cada vez. Eu me pegava ansioso pelas mensagens dela e pela maneira como o riso dela dissipava o cansaço dos meus dias. Mas a vida não fica tranquila para sempre. Era início do outono quando a tempestade chegou. Não do tipo que traz chuva, mas do tipo que testa o que construímos. Eu tinha acabado de chegar em casa após um turno exaustivo, com os músculos doloridos de carregar madeira o dia todo, quando meu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. A mensagem era curta. Isto é do hospital. Laura listou você como contato. Ela foi internada com exaustão após um turno de 36 horas. Ela está estável, mas você deveria vir. Meu coração afundou. Peguei minhas chaves e dirigi direto para lá. O trânsito de Seattle se transformou em uma névoa de luzes traseiras e janelas manchadas pela chuva. O hospital era um labirinto de corredores estéreis, com o bip dos monitores e o murmúrio das enfermeiras ecoando nas paredes. Quando finalmente encontrei o quarto dela, Laura estava deitada na cama. O rosto dela estava pálido sob as luzes fluorescentes e ela tinha uma intravenosa no braço. Ela parecia mais pequena do que eu jamais a tinha visto, frágil de uma forma que me causou uma sensação estranha. Olá, disse suavemente, puxando uma cadeira para ao lado dela. Os olhos dela se abriram e ela conseguiu esboçar um sorriso fraco. Liam, não precisavas de vir. Precisava sim. Peguei na mão dela, tomando cuidado com as cicatrizes, e senti a frieza da sua pele. O que aconteceu? Ela suspirou e fechou os olhos brevemente. Eu simplesmente me esforcei demais. Turnos consecutivos, um caso difícil envolvendo uma criança que me lembrava muito o meu passado. O meu corpo não aguentou. Mas enquanto falava, a sua voz falhou e lágrimas escorreram pelo rosto. Não por causa da dor física, mas por algo mais profundo. Estou tão cansada, Liam. Não só do trabalho, mas de tudo. As cicatrizes, as memórias. Sinto que estou sempre à beira de desmoronar. E odeio que tenhas de ver este meu lado.
o lado fraco, o lado que não está bem. Apertei a mão dela gentilmente. Não estou aqui pela versão perfeita de ti. Estou aqui por tudo. Ela virou a cabeça para o lado, com os ombros a tremer. E se te cansares disso? E se perceberes que estou demasiado destruída, demasiado difícil de lidar? Todos acabam por ir embora porque já não sou inteira. As suas palavras atingiram-me como um soco, ecoando os meus próprios medos de não ser suficiente. Mas não me afastei. Em vez disso, fiquei ali mesmo, naquela sala escura, abraçando-a enquanto ela chorava. Não foi dramático. Foi real. O tipo de vulnerabilidade que tira as máscaras. Pela primeira vez, ela baixou completamente a guarda, revelando os medos que tinha enterrado. Os pesadelos do incêndio, a culpa por ter sobrevivido quando os seus pais não sobreviveram e o terror de que ela seria sempre definida pelas suas cicatrizes. Não tentei consertar as coisas com palavras. Apenas ouvi, enxugando as suas lágrimas com a manga da minha camisa e dizendo-lhe que estava tudo bem não estar bem. Eu vou ficar, sussurrei. Aqui mesmo. Não vais enfrentar isto sozinha. Os dias seguintes passaram num borrão. Tirei uma licença do trabalho, fazendo malabarismos com as chamadas para o meu chefe enquanto estava sentada no quarto dela. Levei-lhe chá de ervas da cafetaria e li em voz alta um livro de bolso que encontrei na sala de espera. Um romance policial com um enredo que nos fez rir as duas. À noite, quando o hospital ficava mais silencioso, eu ficava até as enfermeiras me mandarem embora, prometendo voltar logo pela manhã. Não se tratava de grandes gestos, tratava-se de aparecer e provar que eu estava falando sério no evento do parque infantil. Quando ela recebeu alta uma semana depois, parecendo mais estável, mas ainda frágil, eu a levei para casa, para o seu pequeno apartamento num bairro tranquilo perto do hospital. Era aconchegante e cheio de livros e plantas, mas havia uma solidão nele, do tipo que vem de anos mantendo as pessoas à distância. Ela hesitou na porta, depois virou-se para mim. Entre. Quero mostrar-lhe uma coisa. Seguia para dentro, onde ela me levou até uma porta no fim do corredor. Um quarto que ela chamava de estúdio. Ela acendeu a luz, revelando paredes cobertas de telas. Havia pinturas abstratas de mãos marcadas com cicatrizes, rostos meio sombreados, mas iluminados por uma luz fraca e cores rodopiantes que falavam de dor e resiliência. Comecei a pintar isto depois do incêndio, explicou ela suavemente. Não são para mais ninguém, são apenas uma forma de dar sentido a tudo isto. Caminhei pela sala, absorvendo tudo. A emoção crua transparecia em cada pincelada. São incríveis, disse eu. Mostram força, não fragilidade. Ela ficou parada na porta, com os braços cruzados sobre o peito. Tem medo de ficar com alguém que talvez nunca se recupere totalmente? Alguém como eu? Aproximei-me e olhei nos seus olhos. Todos temos as nossas fissuras, Laura. As minhas não são visíveis, mas estão lá. Não tenho medo das tuas. Acredito que somos fortes o suficiente para percorrer este caminho juntos a longo prazo. Ela acenou com a cabeça, uma lágrima escorrendo desta vez, acompanhada por um pequeno sorriso. Naquele momento, a distância entre nós pareceu menor e a nossa conexão mais profunda. Não estávamos curados, mas estávamos a avançar, de mãos dadas. Aquele verão marcou uma virada para nós. Silenciosa e discreta, como a neblina de Seattle se dissipando sem aviso para revelar o céu azul. A Laura e eu não precisávamos de fogos de artifício ou grandes declarações para oficializar a nossa relação. Simplesmente começamos a referir-nos uma à outra como parceiras ou amantes, dependendo do que parecia certo naquele momento. Não houve nenhum pedido de casamento elaborado ou anúncio nas redes sociais. Mantivemos isso entre nós, uma evolução privada de amigas para algo mais profundo. Parecia natural, conquistado ao longo de meses, a partilhar vulnerabilidades e a proporcionar uma presença constante. Num fim de semana de julho, fomos de carro até a costa. Enchemos uma geleira com sanduíches e fomos para uma praia isolada perto do Olympic National Park. A viagem foi tranquila, serpenteando por uma floresta sempre verde com as janelas abertas, o cheiro de pinheiro misturando-se com o ar salgado. A Laura vestiu um top de manga curta para a viagem. Esta foi outra novidade. As suas cicatrizes ficaram totalmente visíveis sob o sol que se filtrava através das árvores. Ela apanhou-me a olhar para o seu braço uma ou duas vezes, mas em vez de se afastar, sorriu. Sinto-me livre, disse ela, flexionando os dedos como se estivesse a testar o ar.
Na praia, estendemos um cobertor na areia e ouvimos o ritmo das ondas a bater ao fundo. As pessoas circulavam, famílias a construir castelos de areia e casais a caminhar de mãos dadas. Mas ninguém olhou. Ou, se olharam, Laura não percebeu. Ela riu enquanto brincávamos na água rasa. A sua alegria era genuína e radiante, e isso fez o meu peito apertar. Pela primeira vez, ela parecia realmente à vontade consigo mesma, e saber que eu tinha feito parte da sua jornada fez tudo valer a pena. Algumas semanas depois, levei-a para conhecer a minha mãe. Dirigimos até a pequena cidade onde cresci, cerca de 1 hora a leste de Seattle. Um lugar de colinas onduladas e fazendas antigas que não mudaram muito desde a minha infância. A casa da minha mãe era modesta, com uma varanda ao redor e um jardim cheio de flores silvestres que ela mesma havia plantado. Eu estava nervosa, sem saber como apresentar Laura ou quais perguntas poderiam surgir. Mas quando entramos na garagem, a minha mãe saiu, enxugando as mãos num pano de prato, e seu rosto se iluminou. Você deve ser a Laura, disse ela, abraçando-a sem hesitar. Não houve pausas constrangedoras nem olhares demorados para as cicatrizes. Em vez disso, ela deu um passo para trás e segurou os braços de Laura gentilmente, dizendo: O Liam me falou sobre você. Você é muito forte, menina. Entra. Tenho uma tarte no forno. Os olhos de Laura encheram-se de lágrimas, mas ela pestanejou para as afastar. Mais tarde, sussurrou-me ao ouvido. Ela nem sequer perguntou. Aquela visita selou algo para nós. Família não tinha a ver com sangue ou perfeição. Tinha a ver com aceitação. De volta à cidade, as nossas vidas tornaram-se mais entrelaçadas. Entramos para um grupo de apoio a sobreviventes de queimaduras num centro comunitário no centro da cidade, participando em reuniões quinzenais. A Laura partilhava a sua história lá, com a voz cada vez mais firme, inspirando outras pessoas que ainda escondiam a sua dor. Inspirada pelas crianças no evento do parque infantil, ela começou uma pequena aula de arte para crianças que lidavam com traumas. Uma vez por mês, no estúdio alugado, ela ensinava-as a transformar os seus medos em cores na tela. Eu acompanhava-a como seu assistente não oficial, montando cavaletes, misturando tintas e tirando fotos das suas orgulhosas criações. És o meu fotógrafo adjunto, ela brincava, entregando-me o seu telemóvel. E um excelente preparador de chá. O meu trabalho nos canteiros de obras continuava o mesmo, longas horas na chuva, martelando pregos e misturando argamassa. Mas agora, no final do dia, eu tinha alguém para quem voltar. Eu mandava uma mensagem para ela do caminhão. Tô voltando. Quer comida? Ela geralmente respondia com um emoji de coração ou, às vezes, apenas corra para casa. Foram essas pequenas rotinas que estabeleceram as bases do nosso relacionamento, transformando o eu em nós. Uma noite, quando os dias estavam começando a ficar mais curtos, sentamos na varanda do apartamento dela com vista para as luzes cintilantes da cidade. O ar estava fresco, trazendo o frio suave do outono que se aproximava. Laura encostou a cabeça no meu ombro, com o braço marcado por cicatrizes apoiado no meu. O vento acariciava suavemente a sua pele. Eu costumava acreditar que ninguém poderia amar alguém como eu, disse ela suavemente, com a voz a sobrepor-se ao zumbido distante do trânsito. Não mesmo. Não com tudo isto. Ela traçou um dedo ao longo de uma das linhas salientes no seu antebraço. Virei-me para ela e puxei-a para mais perto. Ela sorriu, aquele sorriso genuíno que eu passei a valorizar. Afinal, basta uma pessoa disposta a ficar. Alguém que vê as cicatrizes, mas escolhe ver a pessoa por trás delas. Tu ajudaste-me a curar de maneiras que eu não achava possíveis. Beijei o topo da sua cabeça, sentindo o calor do momento penetrar em mim. Não precisamos de ser perfeitos, disse eu. Não precisamos de promessas de eternidade rabiscadas no papel. Tudo o que precisamos de fazer é continuar a aparecer. Só precisamos de continuar a ser verdadeiros um com o outro todos os dias. Para mim isso é suficiente. Juntos, vimos o sol mergulhar no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa, enquanto a cidade se perdia no crepúsculo. Naquele momento de reflexão silenciosa, percebi que a felicidade não consiste em apagar as tempestades que enfrentamos. Consiste em enfrentá-las juntos, emergindo mais fortes e agarrando-nos com força quando a vida nos põe à prova. Depois de toda a dor, dúvidas e medos, o amor verdadeiro e a paz encontraram-nos.